Você já se perguntou como um único erro pode transformar completamente duas vidas? Como um momento de descuido pode revelar um amor que estava escondido há anos? A história que vou contar hoje é sobre Carlos, um médico milionário que sempre manteve suas emoções sob controle. Até o dia em que cometeu um erro que mudaria para sempre sua relação com Beatriz, uma paciente que ele achava conhecer apenas superficialmente. Carlos Henrique Moreira tinha tudo o que a sociedade considerava sucesso. Aos 38 anos, era dono de uma das clínicas médicas mais conceituadas da cidade, com consultórios espalhados por 3 bairros nobres. Seu apartamento cobertura oferecia uma vista panorâmica que poucos podiam ter, e seu carro importado era inveja de muitos colegas. Mas por trás de toda essa aparente perfeição, Carlos carregava um vazio que nem mesmo ele conseguia explicar completamente. Sua rotina era meticulosamente organizada. Acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros na esteira de casa, tomava seu café preto sem açúcar enquanto revisava os casos do dia e chegava ao consultório sempre 15 minutos antes do primeiro paciente. Era conhecido pela precisão cirúrgica, não apenas nas operações, mas na vida. Seus colegas o respeitavam, seus funcionários o admiravam à distância e suas pacientes confiavam cegamente em suas mãos habilidosas. Mas Carlos tinha um segredo que nem mesmo seus amigos mais próximos conheciam. Desde o divórcio, há 5 anos, ele havia construído muros emocionais tão altos que nem mesmo ele sabia mais como derrubá-los. Mariana, sua ex-esposa, havia partido levando consigo não apenas metade de seus bens, mas também sua capacidade de confiar no amor. "Você é frio demais, Carlos", foram suas últimas palavras antes de sair pela porta. "Você trata todos como pacientes, inclusive a mim." Desde então, Carlos transformara sua vida em uma sequência de procedimentos médicos, investimentos financeiros e relacionamentos superficiais que nunca duravam mais de 3 meses. Ele havia criado uma fórmula perfeita para o sucesso profissional, mas que o deixava emocionalmente anestesiado. Era como se tivesse aplicado uma dose de anestesia geral em seu coração. Entre seus pacientes regulares estava Beatriz Santos, uma mulher de 29 anos que o visitava a cada 6 meses para exames de rotina. Ela sempre chegava pontualmente, sorria educadamente, respondia às perguntas médicas com precisão e saía sem muito alarde. Para Carlos, ela era apenas mais um nome na agenda, mais um prontuário na pilha de pastas que revisava diariamente. Beatriz era discreta, trabalhava como bibliotecária na universidade local e tinha aquele tipo de beleza silenciosa que passava despercebida na multidão. O que Carlos não sabia é que Beatriz guardava um segredo que poderia abalar todas as certezas que ele havia construído sobre si mesmo. Ela não era apenas uma paciente comum. Havia algo em sua história pessoal que se conectava diretamente com o passado de Carlos. Algo que ele havia enterrado tão profundamente em sua memória que nem mesmo conseguia mais acessar conscientemente. Beatriz, por sua vez, sempre saía das consultas com Carlos sentindo uma estranha familiaridade, como se o conhecesse de algum lugar além daquele consultório impecavelmente organizado. Mas toda vez que tentava lembrar onde poderia tê-lo visto antes, sua mente se confundia entre memórias vagas e sensações inexplicáveis. Era como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais ela tentava se lembrar, mais a lembrança escorregava entre seus dedos. Foi numa manhã de terça-feira, quando a chuva batia insistentemente na janela do consultório, que tudo começou a mudar. Beatriz chegou para sua consulta de rotina, mas havia algo diferente em seus olhos. Ela parecia mais nervosa que o habitual, mexendo constantemente com a alça da bolsa e evitando o contato visual direto com Carlos. "Doutor, eu preciso falar sobre algo que está me incomodando há meses", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Carlos, absorto em seus pensamentos sobre o paciente anterior, apenas murmurou "Pode falar", enquanto anotava algo no prontuário. Ele não estava realmente prestando atenção, sua mente ainda estava focada na cirurgia complexa que faria no final do dia. "Eu tenho sonhado com você", disse Beatriz, e essas palavras finalmente capturaram toda a atenção de Carlos. Ele levantou os olhos rapidamente, surpreso pela confissão inesperada. "Não do jeito que o senhor deve estar pensando", ela continuou, seu rosto curando. "São sonhos estranhos, onde somos crianças, e você sempre está chorando. Há uma casa azul e eu estou tentando te consolar." Carlos sentiu algo estranho em seu peito,
como se alguém tivesse tocado numa ferida antiga que ele pensava estar completamente cicatrizada. Beatriz, isso deve ser apenas ansiedade pré-consulta. É mais comum do que você imagina, respondeu ele, tentando manter sua voz profissional, mas por dentro algo havia se mexido. Doutor, o senhor cresceu na Vila Esperança? Perguntou ela subitamente. A pergunta foi como um soco no estômago de Carlos. Vila Esperança era o bairro onde ele havia passado os primeiros 8 anos de sua vida, antes de sua família conseguir se mudar para uma área melhor. Era um período de sua vida que ele raramente visitava em pensamentos, cheio de memórias dolorosas de pobreza e dificuldades. Por que você pergunta isso? Disse Carlos, sua voz agora carregada de uma tensão que ele não conseguia disfarçar. Beatriz respirou fundo e continuou. Porque eu cresci lá também. E há algo no seu rosto, no jeito como você franze a testa quando está concentrado, que me lembra de um menino que eu conhecia quando era pequena. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos sentiu como se o chão estivesse se movendo sob os seus pés. Memórias que ele havia enterrado há décadas começaram a emergir como bolhas de ar subindo à superfície de um lado profundo. A casa azul que Beatriz havia mencionado, ele se lembrava dela agora. Era a casa da família Santos, onde vivia uma menina de cabelos longos que sempre tentava animá-lo quando seu pai chegava em casa bêbado e furioso. Bia? Murmurou Carlos, a palavra escapando dos lábios como um sussurro cheio de incredulidade. Você é a pequena Bia? O rosto de Beatriz se iluminou com um sorriso que Carlos não via há mais de 30 anos. Carlitos, disse ela, usando o apelido que apenas ela havia usado na infância. Eu sabia que você se lembraria. Todos esses anos, toda vez que eu vim aqui, eu sentia que te conhecia de algum lugar. Mas você havia mudado tanto. Estava tão diferente. Carlos se levantou da cadeira, caminhando até a janela numa tentativa desesperada de processar o que estava acontecendo. A pequena Bia, que costumava dividir seus lanches com ele quando sua mãe esquecia de preparar algo para ele levar para a escola. A mesma Bia que o consolava quando ele chorava escondido atrás da escola, quando os meninos mais velhos zombavam de suas roupas remendadas. A menina que havia sido sua primeira e única amiga verdadeira antes de sua família se mudar abruptamente para longe da Vila Esperança. Você desapareceu da noite para o dia, disse Beatriz, sua voz agora carregada de uma tristeza antiga. Um dia você estava lá. No dia seguinte, a casa estava vazia. Eu fiquei semanas esperando você voltar. Minha mãe disse que sua família havia se mudado para um lugar melhor, mas eu nunca entendi por que você não se despediu. Carlos fechou os olhos, sentindo o peso de uma culpa que não sabia que carregava. Meus pais, eles queriam deixar tudo para trás. Disseram que era para eu esquecer aquela época, que não era para eu olhar para trás. Ele se virou para encará-la e nos olhos de Beatriz viu não apenas a mulher adulta, mas também a menina de 8 anos que ele havia abandonado sem explicações. Todos esses anos você tem sido minha paciente e eu nem sequer reconheci você. A ironia da situação era quase cruel. A pessoa que havia sido sua âncora emocional na infância estava ali, bem na sua frente, e ele a tratava como uma estranha por anos. Após essa revelação devastadora, Carlos cancelou todos os seus compromissos do dia. Pela primeira vez em sua carreira médica, ele simplesmente não conseguia continuar funcionando no piloto automático. Beatriz também havia cancelado seus compromissos no trabalho, e os dois se encontraram num café pequeno e aconchegante, longe do ambiente formal do consultório. Conte-me sobre sua vida, disse Carlos, suas palavras carregando o peso de 3 décadas de curiosidade reprimida. O que aconteceu com você depois que eu parti? Beatriz mexeu distraidamente no açúcar de seu café, um hábito que Carlos lembrava vagamente da infância. Minha vida foi comum, na maior parte do tempo. Meus pais continuaram na Vila Esperança até eu terminar o ensino médio. Consegui uma bolsa de estudos para a universidade, me formei em biblioteconomia, nunca me casei. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. E você? Realizou todos os sonhos que costumava me contar? Carlos riu amargamente. Você se lembra disso? Dos meus sonhos de criança?
Claro que me lembro, Carlitos. Você sempre dizia que ia ser médico para ajudar as pessoas, que ia ter uma casa grande onde pudesse receber todos os amigos, que ia viajar pelo mundo inteiro. Beatriz sorriu com ternura. Pelo menos parte disso você conseguiu. Consegui a casa grande e a profissão, disse Carlos. Mas percebi que não tenho amigos de verdade para receber, e quando viajo, sinto que estou fugindo de algo ao invés de explorando o mundo. Durante as semanas que se seguiram, Carlos e Beatriz começaram a se encontrar regularmente. Não eram encontros românticos, mas sim um processo de reconexão com uma parte de si mesmos que ambos haviam perdido ao longo dos anos. Eles caminhavam pelos parques da cidade, visitavam museus, conversavam por horas sobre suas vidas, seus arrependimentos, seus medos. Carlos descobriu que Beatriz havia se tornado uma mulher incrivelmente sábia e compassiva. Ela trabalhava como voluntária em um orfanato nos fins de semana, ensinando crianças a ler, e tinha uma capacidade quase mágica de fazer as pessoas se sentirem ouvidas e compreendidas. Era tudo o que ele não havia se permitido ser ao longo dos anos. "Você sempre foi especial", disse ele certa tarde enquanto caminhavam pelo parque onde costumavam brincar quando crianças. "Mesmo quando éramos pequenos, você tinha essa capacidade de fazer eu me sentir importante, de fazer eu acreditar que valia alguma coisa." "E você sempre foi corajoso", respondeu Beatriz. "Você pode não se lembrar, mas houve uma vez em que um menino mais velho estava me provocando e você se colocou na frente dele mesmo sendo menor. Levou uma surra, mas não me deixou sozinha." Carlos não se lembrava desse episódio específico, mas não duvidava que fosse verdade. Estar com Beatriz estava despertando partes de sua personalidade que ele havia enterrado tão profundamente que nem mesmo sabia mais que existiam. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo, genuinamente conectado com outra pessoa. Mas quanto mais tempo passavam juntos, mais Carlos se dava conta de um problema devastador. Ele estava se apaixonando por Beatriz, mas ela era sua paciente. Toda a sua formação médica, toda a sua ética profissional gritava que isso era errado, que ele estava violando a confiança que ela havia depositado nele como médico. "Eu não posso mais ser seu médico", disse ele certa noite quando se encontraram para jantar num restaurante pequeno e intimista. "Isso está se tornando complicado demais." Beatriz baixou os olhos e Carlos percebeu que ela também estava lutando com os mesmos sentimentos. "Eu sei", sussurrou ela. "Eu também tenho sentido coisas que não deveria sentir. Talvez devêssemos parar de nos ver." Carlos disse as palavras, mas cada sílaba era como engolir vidro. "Talvez esse seja o mais sensato." "Talvez", concordou Beatriz, mas nenhum dos dois se moveu para sair do restaurante. Em vez disso, ficaram ali, perdidos em olhares que diziam tudo o que suas palavras não conseguiam expressar. Foi então que Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. "Beatriz, eu vou transferir todos os seus registros médicos para um colega meu, o Dr. Andrade. Ele é excelente, você ficará em boas mãos." Ele respirou fundo antes de continuar. "Porque eu não posso mais fingir que você é apenas uma paciente para mim. Você nunca foi apenas uma paciente, mesmo quando eu não sabia quem você realmente era." Beatriz olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. "Carlos, você tem certeza? Sua carreira, sua reputação, se alguém descobrir que você se envolveu com uma ex-paciente..." "Que se dane minha reputação", disse Carlos, surpreendendo a si mesmo com a veemência de suas palavras. "Eu passei a vida inteira construindo uma imagem perfeita, sendo o médico perfeito, o homem perfeito. Mas dentro de mim, eu estava morrendo aos poucos. Você me trouxe de volta à vida, Bia. Você me lembrou de quem eu realmente sou, por baixo de todos esses anos de fingimento." 3 meses se passaram desde que Carlos havia oficialmente transferido Beatriz para outro médico. Eles estavam namorando, explorando cuidadosamente os sentimentos que haviam brotado entre eles. Era uma fase delicada, doce, cheia de descobertas mútuas. Carlos estava aprendendo a ser vulnerável novamente, e Beatriz estava se permitindo confiar em alguém de uma forma que nunca havia feito antes. Foi numa manhã de sábado,
quando estavam organizando as antigas fotos de família de Carlos, que a bomba explodiu de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Carlitos, quem é essa mulher na foto? Perguntou Beatriz segurando uma fotografia amarelada que mostrava Carlos aos 12 anos ao lado de uma mulher jovem de cabelos castanhos. Carlos olhou para a foto e seu rosto empalideceu instantaneamente. Essa é minha irmã mais velha, Teresa. Ela morreu quando eu tinha 13 anos. Beatriz estudou a foto mais de perto e então algo em sua expressão mudou completamente. Suas mãos começaram a tremer e ela deixou a fotografia cair no chão. Carlos, disse ela, sua voz apenas um sussurro estrangulado. Essa mulher, Teresa, ela era minha professora na escola. Ela era a professora Teresa que me ensinou a ler. O mundo parou. Carlos olhou para Beatriz como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Isso é impossível. Teresa nunca foi professora. Ela morreu de leucemia quando tinha apenas 22 anos. Não, Carlos, escute-me. Beatriz segurou os braços dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Teresa trabalhou como professora substituta na escola da Vila Esperança por quase 1 ano. Ela era a professora mais querida que a escola já teve. Todas as crianças a adoravam porque ela tinha uma paciência infinita e um jeito especial de fazer cada um de nós se sentir especial. Carlos sentou-se pesadamente no sofá, sentindo como o mundo estivesse girando em torno dele. Mas meus pais nunca mencionaram isso. Eles só disseram que Teresa estava doente, que estava fazendo tratamento. Ela estava fazendo tratamento, confirmou Beatriz, sentando-se ao seu lado. Mas entre as sessões de quimioterapia, ela vinha para a escola ensinar as crianças. Ela dizia que isso a mantinha forte, que ver o futuro brilhante nos olhos das crianças a ajudava a lutar contra a doença. Carlos fechou os olhos, tentando processar essa informação devastadora. Você conhecia minha irmã? Não apenas conhecia, Carlos. Teresa me salvou. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Quando você desapareceu, eu fiquei completamente perdida. Parei de comer, parei de falar com as outras crianças, minhas notas despencaram, meus pais estavam desesperados. Foi Teresa quem percebeu que algo estava errado comigo. O que ela fez? Ela ficava comigo depois das aulas, me ajudava com as lições, conversava comigo sobre você. Ela me contou que tinha um irmão mais novo que havia se mudado para longe e que ela entendia como era difícil perder alguém importante. Ela me ensinou que o amor verdadeiro não desaparece mesmo quando as pessoas se afastam fisicamente. Carlos estava chorando agora. Lágrimas que ele não derramava há décadas. Teresa nunca me contou sobre você. Nunca mencionou que conhecia a menina que eu sempre falava. Talvez ela quisesse te proteger, sugeriu Beatriz gentilmente. Você era apenas uma criança lidando com uma mudança difícil. Talvez ela não quisesse adicionar mais peso emocional à sua situação. Mas havia algo mais, algo que Beatriz ainda não havia contado. Ela respirou fundo, sabendo que a próxima revelação seria ainda mais impactante. Carlos, há algo mais que você precisa saber. Teresa não morreu de leucemia comum. Ela morreu porque precisava de uma transfusão de sangue de emergência, e o hospital cometeu um erro. Eles deram a ela sangue do tipo errado. Carlos sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Como você sabe disso? Porque meu pai trabalhava como enfermeiro no hospital na época. Ele estava de plantão na noite em que Teresa morreu. Ele me contou anos depois, quando eu já era adulta. Ele carregou essa culpa pelo resto da vida, mesmo não tendo sido diretamente responsável pelo erro. A ironia cruel da situação começou a se revelar para Carlos. Você está me dizendo que sua família sabia sobre a negligência médica que matou minha irmã? Meu pai tentou falar com seus pais na época, mas eles estavam tão devastados pela perda que não quiseram ouvir detalhes. Disseram que não adiantaria processar o hospital, que isso não traria Teresa de volta. Carlos se levantou abruptamente, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Todos esses anos, murmurou ele, eu me tornei médico pensando que estava honrando a memória de Teresa. Mas ela morreu por negligência médica, e eu nem sabia disso. Carlos, você não pode se culpar por isso. Você tinha apenas 13 anos. Mas posso me culpar por não ter reconhecido você durante todos esses anos em que foi minha paciente. Posso me culpar por ter tratado com indiferença a única pessoa que realmente conheceu minha irmã nos últimos meses de vida dela. A revelação havia criado uma teia complexa de emoções: gratidão,
culpa, dor, amor e uma sensação avassaladora de que o destino havia conspirado para reunir duas almas que sempre estiveram conectadas de formas que nenhum dos dois havia entendido. Depois da revelação sobre Teresa, Carlos e Beatriz passaram por um período difícil. Carlos mergulhou em uma crise existencial profunda, questionando não apenas sua carreira médica, mas toda a trajetória de sua vida. Como ele poderia continuar exercendo uma profissão que havia tirado a vida de sua irmã? Como poderia confiar em um sistema que havia falhado com a pessoa mais importante de sua vida? Durante 2 semanas, ele não conseguiu voltar ao consultório. Passava os dias caminhando pela cidade, visitando lugares que Teresa havia frequentado, tentando processar a dor que havia carregado inconscientemente por mais de 20 anos. Beatriz respeitou seu espaço, mas deixou claro que estaria lá quando ele precisasse. Foi numa tarde chuvosa, quando Carlos estava sentado no banco de uma praça próxima ao hospital onde Teresa havia morrido, que Beatriz apareceu com um envelope amarelado nas mãos. "Encontrei isso entre as coisas da minha mãe", disse ela, sentando-se ao lado dele. "É uma carta que Teresa escreveu para você pouco antes de morrer, mas que nunca foi entregue." Com mãos trêmulas, Carlos abriu o envelope e começou a ler. "Meu querido Carlitos, se você está lendo esta carta, significa que eu não consegui lutar contra essa doença terrível. Mas não quero que você se lembre de mim como a irmã doente. Quero que se lembre de mim como alguém que acreditava no poder da medicina para curar e consolar. Sei que você sempre disse que queria ser médico e espero que nunca desista desse sonho. O mundo precisa de médicos como você será. Médicos que curam não apenas com remédios, mas com compaixão e amor. Cuide bem da nossa pequena Bia. Ela é especial. E tenho certeza de que um dia vocês se encontrarão novamente. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho." Carlos chorou como não chorava desde a infância. Mas dessa vez, suas lágrimas não eram apenas de dor, mas também de alívio e compreensão. Teresa sabia sobre Beatriz. Ela sabia que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que transcendia a compreensão humana comum. "Ela sabia", murmurou ele, olhando para Beatriz através das lágrimas. "Teresa sabia que nós nos encontraríamos novamente." "Ela sempre foi sábia", respondeu Beatriz, segurando a mão dele. "E ela tinha razão sobre você. Você se tornou exatamente o tipo de médico que ela esperava, alguém que cura com compaixão." Nos dias que se seguiram, Carlos começou a ver sua profissão com outros olhos. Ele investigou o caso da morte de Teresa e descobriu que o hospital havia implementado novos protocolos de segurança após o incidente. Sua morte, embora trágica, havia contribuído para salvar outras vidas. Isso não diminuía a dor da perda, mas dava um significado diferente à tragédia. Carlos decidiu fazer algo que nunca havia considerado antes. Ele abriu sua clínica para atendimento gratuito 2 vezes por semana, dedicando essas sessões especificamente para pessoas da Vila Esperança e outras comunidades carentes. Era sua forma de honrar tanto a memória de Teresa quanto a amizade que Beatriz havia lhe dado na infância. Beatriz se tornou mais do que sua companheira, se tornou sua parceira em todos os aspectos da vida. Juntos eles criaram um programa de alfabetização para adultos que funcionava na clínica nos fins de semana. Beatriz ensinava as pessoas a ler e Carlos oferecia orientação médica básica gratuitamente. 6 meses depois da revelação sobre Teresa, Carlos pediu Beatriz em casamento no mesmo parque onde brincavam quando crianças. Não foi um pedido grandioso ou elaborado. Ele simplesmente segurou as mãos dela e disse: "Bia, você me ensinou que o amor verdadeiro é sobre encontrar o caminho de volta para casa. Você é minha casa. Quer construir uma vida comigo?" O casamento foi simples, realizado na capela da Vila Esperança com a presença de pessoas de ambas as fases de suas vidas. Carlos havia convidado seus colegas médicos, mas os convidados que mais lhe importavam eram as crianças do orfanato onde Beatriz trabalhava e os pacientes que ele atendia gratuitamente. Durante a cerimônia, Carlos sentiu a presença de Teresa de uma forma quase palpável.
Era como se ela estivesse ali, sorrindo, sabendo que seu plano secreto havia finalmente se concretizado. Você sabe, disse Beatriz durante a festa, Teresa me disse uma vez que algumas pessoas nascem para se encontrar, não importa quantas vezes a vida as separe. Ela disse que o amor verdadeiro é como uma semente que pode ficar dormindo por décadas, mas quando encontra as condições certas, floresce com uma força que nada pode deter. Carlos olhou ao redor da festa, vendo as faces sorrentes das pessoas que realmente importavam em sua vida e percebeu que havia finalmente encontrado o que sempre havia procurado sem saber. Não era apenas sucesso profissional ou estabilidade financeira, era conexão genuína, propósito verdadeiro e a capacidade de amar e ser amado, sem reservas. Anos depois, quando Carlos e Beatriz já tinham seus próprios filhos, eles costumavam contar a história de como se conheceram para as crianças do orfanato. Sempre terminavam a história da mesma forma. Às vezes o amor nos encontra quando somos crianças, mas precisamos crescer e nos perder para poder nos encontrar novamente como adultos. O importante é nunca desistir de acreditar que algumas pessoas são destinadas a estar em nossas vidas, não importa quanto tempo isso possa levar. A clínica de Carlos se tornou um modelo de medicina humanizada na cidade. Ele nunca se esqueceu que por trás de cada prontuário havia uma história humana complexa e que sua responsabilidade como médico ia muito além de diagnosticar e prescrever medicamentos. Ele havia aprendido a curar não apenas corpos, mas também corações feridos. E Beatriz, que havia passado a infância consolando um menino chorando, continuou sendo a luz que guiava as pessoas através dos seus momentos mais escuros. Agora, não apenas como bibliotecária e voluntária, mas como esposa, mãe e companheira de vida de alguém que ela amava desde que tinha 8 anos de idade, mesmo que não soubesse exatamente o que era esse amor. 2 anos haviam se passado desde o casamento de Carlos e Beatriz. Sua vida parecia um conto de fadas que finalmente havia encontrado seu final feliz. A clínica prosperava. O programa de atendimento gratuito atendia centenas de pessoas por mês e Beatriz estava grávida de 5 meses de seu primeiro filho. Era uma menina e eles já haviam decidido que se chamaria Teresa, em homenagem à irmã de Carlos. Foi numa manhã de segunda-feira, quando Carlos estava revisando os prontuários dos pacientes do dia, que sua secretária, Dona Márcia, bateu na porta com uma expressão preocupada no rosto. Dr. Carlos, tem uma pessoa aqui que insiste em falar com o senhor. Ela diz que é urgente e que tem informações sobre sua irmã Teresa. Carlos sentiu seu coração acelerar. Após 2 anos de paz, qualquer menção ao passado ainda o deixava em alerta. Quem é essa pessoa? Ela se apresentou como Doutora Helena Moreira. Disse que é sua prima. O nome ecoou na mente de Carlos como um fantasma do passado. Helena era filha do irmão mais velho de seu pai, uma médica brilhante que havia se especializado em hematologia nos Estados Unidos. Ela havia desaparecido da vida da família logo após a morte de Teresa. Alegando não conseguir lidar com a perda, Carlos não a via há mais de 15 anos. «Mande ela entrar», disse Carlos, cancelando mentalmente sua primeira consulta do dia. Helena entrou no consultório e Carlos mal conseguiu reconhecê-la. A mulher jovem e vibrante de suas memórias havia se transformado numa pessoa magra, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o peso de muitas noites sem sono. Ela usava um terno escuro e carregava uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. «Carlos», disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, «obrigada por me receber. Eu sei que nosso último encontro não foi amigável». Carlos se lembrava vagamente de uma discussão no funeral de Teresa, onde Helena havia acusado a família de não ter lutado o suficiente para responsabilizar o hospital pelo erro médico. Na época, todos estavam tão devastados pela perda que preferiram evitá-la ao invés de confrontar a situação. «Helena, o que você está fazendo aqui depois de todos esses anos?»
Ela se sentou na cadeira reservada aos pacientes. Irônico, para alguém que também era médica. Carlos, eu nunca parei de investigar a morte da Teresa. Durante todos esses anos, eu coloquei minha carreira e minha vida pessoal em segundo plano para descobrir exatamente o que aconteceu naquela noite. E o que você descobriu? Perguntou Carlos, Alberto que uma parte dele temesse a resposta. Helena abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos. Descobri que a morte de Teresa não foi um acidente isolado. Foi parte de um padrão de negligência sistemática no Hospital São Vicente, que resultou na morte de pelo menos 12 pacientes ao longo de 3 anos. Carlos sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. 12 pessoas? 12 pessoas que morreram por erros evitáveis. Transfusões de sangue erradas, medicações trocadas, cirurgias realizadas nos pacientes errados. Tudo foi encoberto por uma rede de corrupção que envolvia desde enfermeiros até diretores do hospital. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Carlos, embora já suspeitasse da resposta. Porque finalmente consegui reunir evidências suficientes para abrir um processo criminal. Mas preciso da sua ajuda, Carlos. Como médico respeitado na cidade, seu testemunho seria crucial para dar credibilidade ao caso. Carlos caminhou para a janela, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Helena, Teresa morreu há mais de 20 anos. As pessoas responsáveis provavelmente nem trabalham mais lá. Algumas ainda trabalham, Carlos. O Dr. Antônio Ferreira, que era o diretor médico na época, agora é dono de uma rede de hospitais. Ele usou o dinheiro que deveria ter sido investido em protocolos de segurança para expandir seus negócios. Enquanto isso, famílias como a nossa perderam entes queridos por causa da sua ganância. A menção do nome Antônio Ferreira fez Carlos se lembrar de algo. Ele havia conhecido esse homem em alguns eventos médicos ao longo dos anos. Sempre o achara arrogante e mais interessado em lucros do que em medicina. Agora tudo fazia sentido. O que exatamente você quer de mim? Perguntou Carlos. Quero que você use a sua influência para apoiar publicamente a investigação. Quero que você seja a voz de Teresa e de todas as outras vítimas que não podem mais falar por si mesmas. Carlos sabia que aceitar o pedido de Helena significaria colocar sua própria reputação em risco. Enfrentar figuras poderosas do meio médico poderia resultar em retaliações, boicotes ou até mesmo processos por difamação. Mas olhando para a foto de Teresa em sua mesa, ele soube que não tinha escolha. Eu vou ajudar, disse ele finalmente. Mas há uma condição. Minha esposa está grávida e eu não vou colocar minha família em risco desnecessário. Faremos isso da forma correta, pelos canais legais apropriados. Helena sorriu pela primeira vez que havia entrado no consultório. Obrigada, Carlos. Teresa ficaria orgulhosa de saber que você se tornou o homem íntegro que ela sempre soube que seria. A decisão de Carlos de apoiar a investigação sobre a morte de Teresa teve consequências imediatas e devastadoras. Uma semana após sua reunião com Helena, ele começou a receber ligações anônimas ameaçadoras. Alguns de seus colegas médicos cancelaram encaminhamentos de pacientes e rumores maldosos sobre sua clínica começaram a circular nas redes sociais. Beatriz, agora com 6 meses de gravidez, estava visivelmente preocupada com o estresse que a situação estava causando em Carlos. Amor, talvez devêssemos reconsiderar, disse ela numa noite, quando Carlos chegou em casa depois de um dia particularmente difícil no consultório. 3 pacientes cancelaram consultas hoje, disse Carlos, afrouxando a gravata com gestos cansados. E o Dr. Mendonça me disse que não pode mais me indicar casos porque alguns colegas estão questionando minha estabilidade emocional. Carlos, olhe para mim, disse Beatriz, segurando o rosto dele entre as mãos. Eu apoio você, não importa o que aconteça, mas preciso saber que você está fazendo isso pelas razões certas e não por culpa ou raiva. Carlos se sentou ao lado dela no sofá, colocando a mão sobre sua barriga arredondada. Estou fazendo isso por ela, disse ele,
referindo-se à filha que estava por nascer. Quero que Teresa cresça num mundo onde médicos assumem responsabilidade por seus erros, onde pessoas como nossa Teresa original não morrem por negligência que poderia ter sido evitada. Foi então que Beatriz contou a Carlos algo que ela havia guardado para si mesma durante semanas. Amor, eu tenho recebido ligações estranhas também. Pessoas perguntando sobre minha vida, meu trabalho, nossa relação. Acho que estão tentando encontrar algo para usar contra nós. Carlos sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Uma coisa era atacarem sua reputação profissional, outra muito diferente era ameaçarem sua família. Bia, talvez você devesse ir passar uns dias na casa da sua mãe, só até as coisas se acalmarem. Nem pense nisso, respondeu ela com firmeza. Nós enfrentamos isso juntos. Lembra? Para o melhor e para o pior. No dia seguinte, Carlos teve uma reunião com Helena e com o Dr. Roberto Silva, o advogado que estava conduzindo o caso. As notícias não eram boas. Carlos, preciso ser direto com você, disse Dr. Silva. A equipe de defesa do Dr. Ferreira contratou um dos escritórios de advocacia mais caros do país. Eles estão dispostos a gastar milhões para evitar que esse caso vá a julgamento. O que isso significa para nós? Perguntou Carlos. Significa que eles vão tentar desacreditar nossa credibilidade de todas as formas possíveis. Vão investigar sua vida pessoal, sua prática médica, qualquer coisa que possam usar para sugerir que você tem motivações escusas. Helena acrescentou. Eles já começaram a espalhar rumores de que você está processando o hospital por vingança pessoal, não por justiça. Estão tentando pintar um quadro de que você é um médico instável que está projetando suas próprias inadequações profissionais. Irônico, considerando que eles são os que cometem negligência médica há décadas. A verdade nem sempre importa em casos como esse. O que importa é a percepção pública e a habilidade de convencer um júri. Foi então que Carlos tomou uma decisão que mudaria completamente a estratégia do caso. E se nós não tentássemos convencer apenas um júri? E se levássemos nossa história diretamente ao público? Helena e Dr. Silva trocaram olhares preocupados. Carlos, isso é muito arriscado, disse Helena. Se vocês falarem publicamente sobre o caso antes do julgamento, a defesa pode alegar que vocês estão tentando influenciar o processo. Mas se não falarmos nada, eles vão controlar a narrativa completamente. Eles têm recursos para comprar silêncio e manipular informações. Nossa única vantagem é que temos a verdade do nosso lado. Carlos passou as próximas semanas elaborando um plano cuidadoso. Ele escreveu um artigo detalhado sobre sua experiência pessoal com negligência médica, explicando como a morte de sua irmã o havia motivado a se tornar médico e como descobrir a verdade sobre sua morte havia sido um divisor de águas em sua vida. O artigo foi publicado no jornal mais respeitado da cidade, acompanhado de uma entrevista onde Carlos falou abertamente sobre os riscos que estava assumindo ao se posicionar contra figuras poderosas do meio médico. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso por todas as pessoas que confiaram suas vidas a profissionais que juraram, primeiro, não causar dano. Quando médicos falham em honrar esse juramento, toda a profissão é manchada. A resposta do público foi imediata e surpreendente. Dezenas de pessoas entraram em contato com Carlos e Helena, relatando experiências similares de negligência médica. Famílias que haviam perdido entes queridos em circunstâncias suspeitas, mas nunca haviam tido coragem ou recursos para buscar justiça. Mas a retaliação também foi swift e brutal. Dr. Ferreira entrou com um processo por difamação contra Carlos, alegando que suas declarações públicas eram caluniosas e estavam prejudicando sua reputação profissional. Além disso, o Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação sobre a conduta profissional de Carlos. Agora é guerra aberta, disse Helena quando se reuniram para discutir os novos desenvolvimentos. Eles não vão parar até destruir sua carreira e sua vida pessoal. Carlos olhou para Beatriz, que estava presente na reunião, apesar de estar no 8º mês de gravidez. Ela assentiu levemente, sinalizando seu apoio incondicional. Então, que seja guerra, mas vamos lutar com as armas que eles não têm: a verdade e o apoio de pessoas que sabem distinguir entre justiça e vingança. Teresa Beatriz Moreira nasceu numa manhã de domingo, 3 semanas antes do previsto, bem no meio da tempestade legal que havia se tornado a vida de seus pais. Carlos estava no hospital, segurando sua filha recém-nascida, quando o Dr. Silva ligou com notícias que mudariam tudo.
Carlos, você precisa ver as notícias, disse o advogado, sua voz carregada de uma excitação que ele raramente demonstrava. 3 ex-funcionários do Hospital São Vicente se apresentaram como testemunhas. Eles têm documentos que provam tudo. Mesmo exausto pelo parto de Beatriz e pela falta de sono, Carlos sentiu uma descarga de adrenalina. Que tipo de documentos? Relatórios internos que foram suprimidos na época, gravações de conversas onde diretores do hospital discutem como encobrir os erros e uma lista completa de todas as vítimas da negligência sistemática. Carlos, nós temos evidências suficientes para processar criminalmente pelo menos 8 pessoas. Carlos olhou para sua filha, que dormia pacificamente em seus braços. A pequena Teresa havia nascido num mundo onde a justiça ainda era possível, onde pessoas corajosas ainda se levantavam para fazer o que era certo. Quem são essas testemunhas? Perguntou Carlos. Maria Santos, uma ex-enfermeira que trabalhou lá por 15 anos, ela guardou cópias de todos os relatórios de incidentes que foram perdidos pela administração. Pedro Almeida, um ex-técnico de laboratório, que tem gravações de conversas entre médicos admitindo erros que foram posteriormente negados. E Ana Carolina Ferraz, uma ex-administradora que descobriu que parte do orçamento destinado a melhorias de segurança estava sendo desviado para contas pessoais dos diretores. Por que eles estão se apresentando agora? Por causa do seu artigo, Carlos. Suas palavras deram coragem a eles para finalmente falarem. Maria Santos disse que sua história a fez lembrar do dia em que Teresa morreu e que ela nunca conseguiu esquecer a expressão de dor no rosto de seus pais. Beatriz, ainda se recuperando do parto, mais atenta à conversa, segurou a mão de Carlos. Viu? Eu disse que fazer a coisa certa sempre traz consequências positivas, mesmo quando não conseguimos vê-las imediatamente. Nos dias que se seguiram, enquanto Carlos dividia seu tempo entre cuidar de sua família e trabalhar no caso, a maré começou a virar dramaticamente. A mídia nacional pegou a história, transformando-a numa discussão nacional sobre responsabilidade médica e corrupção no sistema de saúde. Dr. Ferreira, que havia inicialmente tentado desacreditar Carlos, agora se encontrava na defensiva, tentando explicar décadas de práticas questionáveis. Seu império médico, construído sobre lucros obtidos às custas da segurança dos pacientes, começou a ruir, quando outros hospitais de sua rede foram investigados e problemas similares foram descobertos. Carlos, disse Helena durante uma de suas reuniões semanais, você percebe o que conseguimos? Não estamos apenas buscando justiça para Teresa, mudamos completamente a conversa sobre responsabilidade médica neste país. Era verdade. O caso havia inspirado mudanças legislativas, com novos projetos de lei sendo propostos para aumentar a transparência nos hospitais e criar punições mais severas para negligência médica. Várias universidades de medicina haviam convidado Carlos para palestrar sobre ética médica e a importância de assumir responsabilidade pelos erros profissionais. Mas talvez a conquista mais importante fosse pessoal. Numa tarde, quando Carlos estava em casa cuidando da pequena Teresa enquanto Beatriz descansava, ele recebeu uma ligação inesperada. Dr. Carlos, aqui é o Roberto, pai da Marina. Lembra da minha filha? Carlos lembrou imediatamente. Marina era uma menina de 12 anos que ele havia tratado por pneumonia alguns anos atrás. Claro, Roberto. Como está Marina? Ela está bem, doutor, mas eu ligo por outro motivo. Minha esposa e eu estávamos conversando sobre sua luta por justiça e queríamos que soubesse que sempre lembramos de como o senhor cuidou da Marina. Não apenas como médico, mas como pessoa. O senhor sentava na cama dela, conversava sobre os desenhos animados que ela gostava, fazia ela rir mesmo quando estava com dor. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Roberto, Deixe-me terminar, doutor. Quando vimos os ataques que estão fazendo ao senhor, queríamos que soubesse que há centenas de famílias como a nossa que sabem exatamente que tipo de médico e que tipo de pessoa o senhor é. Médicos como o senhor são raros e não vamos deixar que tentem destruir sua reputação. Nos dias seguintes, Carlos recebeu dezenas de ligações similares. Pacientes antigos, colegas de trabalho, pessoas que haviam sido beneficiadas pelo programa de atendimento gratuito, todos oferecendo apoio, testemunhos de caráter e disposição para falar publicamente sobre as suas experiências positivas com Carlos. Dr. Mendonça, o mesmo colega que havia dito que não podia mais indicar pacientes para Carlos, apareceu em seu consultório com uma expressão envergonhada. Carlos, eu vim pedir desculpas, disse ele.
E vim dizer que quero testemunhar a seu favor se for necessário. Você é um dos médicos mais íntegros que eu conheço, e foi covardia minha me afastar quando você mais precisava de apoio. Não precisa se pedir desculpas, Mendonça, respondeu Carlos. Entendo que todos têm suas próprias carreiras e famílias para proteger. Não, Carlos. Você me fez lembrar por que nos tornamos médicos. Não foi para construir impérios financeiros ou proteger nossos próprios interesses. Foi para servir e proteger as pessoas que confiam suas vidas a nós. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, encontrou Beatriz amamentando Teresa na poltrona onde costumavam ler juntos. Como foi seu dia? Perguntou ela com aquele sorriso que sempre conseguia acalmar qualquer tempestade em sua alma. Foi um dia em que percebi que Teresa, nossa Teresa original, não morreu em vão. Se ela não tivesse morrido, eu nunca teria me tornado médico. Se eu não tivesse me tornado médico, eu nunca teria reencontrado você. Se não tivéssemos nos reencontrado, nunca teríamos descoberto a verdade sobre sua morte. E se não tivéssemos descoberto a verdade, todas essas outras famílias nunca teriam justiça. Beatriz estendeu a mão livre para tocar seu rosto. Você acha que ela planejou tudo isso lá de cima? Carlos olhou para sua filha, que havia parado de mamar e agora estava olhando para ele com aqueles olhos escuros que lembravam tantos de sua irmã. Sabe, Bia, acho que sim. Teresa sempre foi mais inteligente que todos nós.